Olá, amigos do programa Direito e Cidadania. Estamos começando mais uma edição, recebendo o Dr. Sérgio Ludovico Martins, juiz da 4ª Vara de Cubatão. Bem-vindo ao nosso programa, Excelência. Muito obrigado. Boa noite. Fiz questão de chamar de Excelência porque as pessoas às vezes não sabem como se dirigir a um juiz numa audiência. As partes podem e devem se dirigir como Excelência. O Sérgio permitiu que chamasse de Sérgio. E eu vou me reportar uma entrevista muito boa que recebemos recentemente, o Dr. Cabral, promotor lá de Praia Grande. Perfeito. Que ele falou o seguinte, que ele não se estressa mais na área dele, que ele aprendeu a julgar fatos e não pessoas. E ele disse que temos que parar de brincar de Deus. Então temos juízes, como o Dr. Frederico, que são sérios na sua profissão e que são simples no trato do dia a dia. Obrigado pela sua gentileza de nos permitir que chamássemos de Sérgio. Muito obrigado, eu que agradeço. E o Dr. Sérgio vai nos responder uma questão. Tem um internauta que mandou, o nome dele é seu xará, Sérgio. Perfeito. E ele diz que trabalha numa instituição de esportes, e ele está cheio de dívidas, cheio de problemas, e ele encaminha uma série de perguntas. Eu deixo bem claro, Excelência, que eu apresento o programa de televisão e sou advogado. E o advogado não pode captar cliente, não pode dar consulta, a gente pode falar de uma forma genérica. Eu aconselho esse Sérgio, que diz que está com dívida, que não é dele, que penhorou as coisas dele, que ele se encaminhe a uma defensoria, se ele não tiver condições de contratar um advogado, ou que ele consulte o advogado dele, que ele não disse se tinha ou não nesse caso, ou que ele contrate um, porque até próprio judiciário, às vezes, ele vai ver o processo, os funcionários, gentilmente, mesmo com toda a sobrecarga, atendem, mas também não podem dar consulta, né, Excelência? Certamente. E o primeiro juiz da causa, com certeza, é o advogado. É o advogado que deve, inicialmente, conhecer o caso concreto e passar aquele veredito para a parte, para ver se compensa buscar o crivo do Poder Judiciário ou se não há serventia, algo nesse sentido. Perfeito. Quando as pessoas encaminham perguntas de forma genérica, como já tivemos aqui juízes da Fazenda Pública, juízes da Vara Civil, juízes da Vara Criminal, nós fazemos as perguntas, mas de forma genérica, não podemos fazer a consultoria e às vezes as pessoas ficam com aquela sensação de vazio. É que infelizmente não há como a gente poder atender, até porque não conhecemos o caso. Agora, de forma genérica, atendemos todos os internautas, encaminhamos a pergunta, como aqueles que às vezes discutem a questão da morosidade, da dificuldade no processo civil. E o Dr. Sérgio gosta muito dessa área, tanto que recentemente na OAB de Santos fez uma palestra sobre efetividade do processo civil. Para o leigo, aquele que não é muito afeta a área de direito. Só poderia explicar sobre essa palestra, Dr. Sérgio? Com certeza. Bem, a minha palestra, que eu tive a oportunidade, até agradeço novamente ao OAB de Santos, ela abordou exatamente essa busca pela celeridade processual, essa busca perene, constante do Poder Judiciário e que ela passa por uma série de aspectos, já que nós também devemos sempre perceber inovações legislativas, a forma competente, responsável das partes e também de seus procuradores. Então, a atividade jurisdicional, ela passa também pela corresponsabilidade dos advogados, dos membros do Ministério Público, dos defensores públicos, né? Então, a efetividade do processo civil, ela é uma corresponsabilidade de todos esses atores da cena jurídica, seja a magistratura, seja a advocacia pública, privada, é o que nós chamamos de princípio da cooperação, princípio da operosidade, segundo o professor Bedak. Perfeito, Excelência. Para o nosso telespectador, aquele que realmente precisa, né, da área do direito no dia a dia, o que a gente verifica, teve uma transição, questão da mudança aí nos embargos, essas questões que foram alteradas recentemente, e o que a gente verifica é que tem um período de transição. Por que as pessoas acham, né, e realmente acontece isso, que às vezes o devedor protela, aquele que tem que receber, às vezes espera uma eternidade para receber? Qual é a forma de tentar solucionar esse impasse das pessoas que, infelizmente, às vezes têm problemas financeiros, instituições bancárias que acabam aumentando cada vez mais o débito da pessoa, né, com juros que são legais, e essa discussão e os processos se arrastam, às vezes, nos tribunais. Como o senhor vê, como estudioso dessa área, uma solução a curto e médio prazo nessa questão, Excelência? Bem, essa questão da celeridade da resposta jurisdicional, ela é muito importante para a cidadania. Como você bem disse, Walter, a aclamação dos direitos da pessoa, ela passa pela resposta do Poder Judiciário, mas o excesso de recursos postos à disposição das partes, a forma, às vezes, um pouco não muito leal daquela parte demandada, pense, por exemplo, no exemplo do réu, de uma ação de cobrança, ele certamente não irá contribuir, fomentar a celeridade processual. E então, a cada dia, nós tentamos, nós, operadores do direito, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, todos esses atores da cena jurídica, eles buscam otimizar as práticas processuais, já que é um fato incontroverso. A justiça que não é rápida,
ela acaba tornando-se gravosa para a cidadania. Essa questão da penhora online veio a melhorar, mas o senhor não acha que quem deve também já acha outros subterfúgios e às vezes quem não tem realmente como pagar, a penhora online às vezes se torna inócua, né? Também acontece isso. Com certeza. E ultimamente, até temos lido no noticiário, uma série de abusos do Instituto da Penhora Online. Mas esse instrumento ele foi muito eficaz para a efetividade do processo. Mas o que os magistrados têm que tomar cuidado é para que eles acabem não dificultando a continuidade da empresa, sob pena de que aí teremos desemprego, falta de produção de recursos, mas com certeza, num balanço geral, a penhora online é muito positiva. Essa questão da dificuldade, claro que se consegue aí ter acesso à receita, justificando como último recurso, mas ainda, por força de sigilo, ainda é meio complicado a questão de vir por envelope lacrado, quer dizer, você levantar bens do devedor, ainda é um pouco complicado na justiça, né, excelência? Sim, esse sistema ele ainda precisa de algumas otimizações, né? Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça, junto aos tribunais de justiça, eles vêm criando convênios. E esses convênios, eles passam por algumas questões de informáticas que precisam de aperfeiçoamento. E esse exemplo seu, ele é bastante importante, porque seja na Receita Federal ou seja no Detran, o sistema ainda não está adequado, né? Então, na prática forense, nós temos que a resposta das partes ainda não vem de forma correta, sempre há um trancamento no sistema, então ainda precisa de uma otimização. O governo vem falando na questão dos carros, que no país, infelizmente, acontece muito isso. As pessoas deixam o carro em nome de outro, quer dizer, isso dificulta tudo, tanto de imposto, tributação e também para você fazer uma penhora. O senhor acha que se efetivamente o sistema Ciretran, os sistemas Prodesp ficarem interligados e com a maior fiscalização nessa questão da transferência de veículos, pode auxiliar a penhorar e aí facilitar o recebimento, aí, às vezes, de um credor? Com certeza, Walter, só que existe uma questão, né? O judiciário ele não pode ir no contrassenso da dinâmica social. E a dinâmica, o dia a dia da sociedade é a informalidade, principalmente no âmbito aí de carros, motos. Então acaba que quando o judiciário vai aferir quem é o proprietário, na verdade já há contratos ditos de gaveta, contratos particulares, que já tem 3, 4 compradores sucessivos. Então a prática do mercado ainda não encontra ressonância no Poder Judiciário. Nós não conseguimos identificar quem é o verdadeiro adquirente, né? Perfeito. Só rapidamente, excelência, aí nós continuamos no próximo bloco. Questão da conciliação, ainda é o melhor caminho ainda para se receber? Com certeza, mas ela passa por uma mudança de mentalidade, de todos nós. Perfeito. Tá bom. Vou fazer um pequeno intervalo, doutor Sérgio, tomar uma aguinha. Não saia daí, voltamos já.